continua sendo um ponto de atenção. Agora, você falava, você traz a ideia do forças da natureza como mudanças climáticas como risco emergente. Um outro risco que não é mais emergente, que já é um risco real para terminais portuários, é risco cibernético. Eu ia entrar exatamente nisso. Como assim o cibernético? Tem tido demanda? Tem impactado? Isso é interessante. Sim. Imagina um porto parar porque alguém... Um terminal, vai. Terminal. Parar porque alguém invadiu o sistema lá e tá discutindo. Ou o prejuízo que isso pode trazer para o terminal. Eu gostaria de conversar com alguém que disse isso para o cibernético, mas vamos lá, como que seria isso? O porto, pela dimensão, pela quantidade de contêineres que movimenta, há muito tempo já não rola mais pranchetinha. Né? Ele está todo instrumentalizado desde o recebimento da carga, desde a identificação do veículo e do motorista que está vindo para entregar ou retirar a carga, deste recebimento, desse controle de pátio, né? Onde está o ponto de carregamento do contêiner no pátio, depois ato contínuo, como é que ele vai fazer o sequenciamento para o carregamento a bordo e por aí vai. Isso tudo está num grande ERP, num grande sistema de controle interno. A paralisação disso representa a paralisação das operações pelo período. Já aconteceu, na verdade no plural, aconteceram inúmeros casos no exterior, enquanto aqui no Brasil também nós já tivemos episódios de paralisação de portos por ataque cibernético no Nordeste. Não é um fato novo, da mesma medida que risco cibernético tem sistematicamente representado uma preocupação nas operações regulares de todos nós, de tantos setores, na logística, né? Vamos contextualizar aqui, também representam uma ameaça quando você fala de terminal portuário. E nas apólices de operador portuário hoje, você já vê alguma seguradora oferecendo uma cobertura adicional ali para risco cibernético, não? Não. E você enxerga tá isso a longo ainda, prazo, ou a médio e longo prazo, enfim, não sei. Eu enxergo que ao risk manager do terminal cabe a função de mapear todos os seus riscos a quais tem que lidar, né? Tem que tratar, e ir contratando as soluções de gestão para prevenção, mitigação e as soluções de transferência de risco. Nesse sentido, Rafa, eu não vejo no curto prazo a ideia de que o produto de Marine Liability incorpore dano material, que já existe dano material e a seção de liability, incorpore o cyber, mas muito mais o risk manager ter que vir contratar uma pólice de cyber própria para aquilo. Da mesma forma que também não vejo com bons olhos, quando você tem uma pólice de transporte, um RCT com danos a acidente, e você tem uma verba para dano ambiental. Verba adicional para limpeza de pista, para dano ambiental, não é um seguro de dano ambiental. Pois é. E é um problema real no Brasil. Essa também é uma outra questão. A gente está falando de, mais uma vez, não é nada de risco emergente, não é nada de cenário novo, isso é um risco real que tem sistematicamente representado bastante prejuízo e responsabilização, que aí cabe também o dano à carga, o dano ao meio ambiente e responsabilização por isto. Então, ter um programa de gestão de risco em que você pega dano material, o RCT como cobertura própria, o DC de outro lado conhecemos, mas também uma pólice própria para dano ambiental. Eu acho que até para você vai aumentar a demanda quando isso... Óbvio, se você oferecer também um serviço para isso. Mas eu imagino, assim, que quem for oferecer cobertura de cyber, principalmente para esses riscos maiores, assim, que Sim. O problema é imediato, né? Multas e etc. Vai ter que ter uma inspeção também para o sistema. Quais são as medidas de segurança que aquela empresa tem? Você vai ter que contratar um cara hacker de TI, né? Pra fazer isso. Não. Como que você faz isso? Vai ter que ter um bom conhecimento de TI, mas enfim, alguma coisa vai ter que ser analisada, né? Essa análise de primeiro nível, Rafa, dos primeiros aspectos de proteção, a gente incorpora numa análise de risco quando está falando de um terminal portuário ou está fazendo uma logística. Agora, essa parte mais de escovação de bit, de separação de níveis de proteção, graus de sofisticação de um programa de proteção cibernética, sim, tem parceiros especializados nesse tema que nós integramos e colocamos nos projetos.
Da mesma medida que tem também dentro de grandes corporações, porque eu acabei, por óbvia necessidade, fui procurar esse conhecimento, fui fazer especialização, então tem ali um curso específico de risco cibernético. Dentro de grandes corporações, você já conhece, você já encontra isso há muito tempo, do time azul e do time vermelho. Um time em que está monitorando constantemente eventuais ataques, tendo uma ação mais proativa, mais de investigação, de prospecção de ameaças que circulam pela rede, enquanto o outro está preparado para reagir rapidamente quando se constitui um ataque real. Isso está rolando, essa estrutura existe. Então, não é invenção, não precisa tirar aí por adaptação, por melhor... Não. Existe metodologia, existe técnica para encaminhar essas proteções de risco cibernético. Como, de outro lado, também tem aqueles de dano ambiental. Então, você ter o programa de prevenção de acidentes, ter um plano de ação de emergência para conter, né, para contenção e remediação daquele sítio em que o acidente ocorreu, seja ele por acidente num trânsito rodoviário, ferroviário, enfim, em qualquer modal de transporte, qualquer modo de transporte, e do outro lado, a destinação da carga, a destinação do resíduo, né, que também é um outro problema grave no Brasil. Então, esse tipo de solução a gente incorporou e até está numa outra unidade de negócio, que nós conseguimos também trazer isso de maneira bem inovadora no Brasil. Um serviço que não existe nem um modelo de negócio que não existe nem no Brasil e na América Latina, mas que nós trouxemos do exterior para cá, da Europa para cá, que é um grande hub de serviços em que você consegue dar pronto atendimento numa emergência ambiental. Então, tem tanto o lado de atendimento no local, contenção e remediação, e as outras especialidades, como advogado de direito ambiental, um biólogo, um laboratório, enfim, um rol de serviços para poder... E isso também faz parte da gestão de risco total, porque não termina na hora da limpeza da pista, né? na remediação do impacto ambiental num local. Ele se estende também para outros desdobramentos. Então, a visão do Risk Manager tem que se estender até esses outros aspectos.